Uma boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso encontro semanal. Demos uma folguinha semana passada, véspera de feriado. E agora voltamos, né? Com o nosso trabalho semanal, com a nossa leitura da Bíblia, Mateus 13, né? A parábola do semeador. Jesus Cristo sempre nos deixando parábolas tão lindas, né? Então, ele nos deixou no Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o 12, foi o que a gente lê. Então, até o 13. 13, 13, ó, dá pra jogar na Mega Sena. Foi até o versículo 13 do capítulo 13 do Mateus. A parábola do semeador. Eis que um homem sai para semear e no seu, vamos dizer assim, saco de semente, né? Não sei como é que era o nome das coisas que eles falavam lá naquela época. Furou e ele saiu pelo caminho afora e foi perdendo algumas sementinhas. Então, algumas sementes caíram na beira do caminho e veio uma ave e aproveitou, né? Comeu a semente. As outras sementes, algumas das outras, caiu num solo rochoso. No solo rochoso, ela até que brotou bem rapidinho, né? Porque não tem muita terra para não precisar afundar tanto para criar raiz. Porém, veio o sol forte e queimou as suas folhas. Como ela não tinha raiz, ela morreu. Outra parte caiu em meio aos espinhos. Ela até brotou, mas os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra parte caiu num solo fértil, que ali sim ela brotou, cresceu, floresceu, frutificou. Cada uma semente daquela se multiplicaram por 30, 60 e até por 100 frutos. E é ali que Jesus Cristo quer chegar. Então, os apóstolos perguntaram para ele por que ele falava por parábolas, né? E ele disse aos apóstolos que para vós sois dado a conhecer o reino dos céus, mas para outros ainda não estão prontos. Então lhes falo por parábolas, para que algum dia eles venham entender. Esses outros, eu acredito que somos nós, né? A gente estava lá naquela época, bem à toa, não entendendo nada do que ele estava querendo dizer. E aí ficou tudo escrito, né? Foi colocado na Bíblia, para a gente estudar e para hoje a gente tentar entender um pouco do que ele quis dizer. O que seria, né, esse solo? Claro que se tratando de agricultura, tudo que ele falou é perfeito, né? Se não souber escolher um bom solo, tu não vai ter um bom plantio, não vai ter uma boa colheita. Mas Jesus não estava falando de agricultura, né? Porque ele, afinal de contas, ele não veio reencarnar aqui no planeta Terra para falar sobre agricultura. Né? Para isso ele mandou outros espíritos que estudassem e viessem falar sobre isso, né? Ele veio para falar de almas, espíritos, pessoas, encarnados e desencarnados. Então ele não ia estar falando porque a semente não plantou direito, não. Alguma coisa ele queria dizer com essas parábolas, né? E quando ele falou daquelas sementes que foram caindo na beira da estrada, e muito rápido um pássaro veio e comeu, ele estava falando daqueles, né? Daqueles nós, encarnados naquela época, que aonde a palavra dele era semeada, né, aonde ele chegava, pregava, nos ensinava, a gente ficava naquela empolgação do momento, mas era só no momento. Daqui a pouquinho, boa noite, daqui a pouquinho já se desviou para outro assunto e a planta secou e a palavra sumiu.
Aí teve aquele que era um pouquinho mais persistente, aonde a palavra chegou até a brotar, mas não estava um solo tão fértil ainda, que ela, quando bateu o sol, queimou. São as nossas distrações do mundo, né? A gente às vezes até tenta, acredita que vai conseguir, né, tratar da nossa espiritualidade, porque afinal de contas é para isso que a gente está nesse planeta, e não rolou, porque a gente tinha muita distração à nossa volta. E aquela semente que caiu no espinheiro, e ali brotou também, mas os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela acabou morrendo. Isso aí é nós, né, quando estamos no mundo, né? Quando estamos entre espinhos, muitas vezes a nossa dor, o nosso sofrimento, ele não nos deixa compreender que o melhor, né, para esse momento é estar com Cristo, né? É compreender aquilo que Ele nos ensina. Então a gente se foca muito mais naquilo ali e os ensinamentos dele acabam morrendo. Mas quando nós já passamos por todos os perrengues da vida, já passamos por enésimas encarnações, né? Dores e sofrimentos, alegrias, estudos, e preparamos bem o nosso solo, porque afinal de contas, um solo bom para o plantio, ele está bem revolto, né? Passa aquela máquina ali e vai, deixa ele bem revolto para fufar, revira o solo, cava bastante, né? Como é que a gente chama quando vai fazer arado? O solo tá bem arado, então revirou toda aquela terra assim e ele ficou pronto para o plantio. Foi machucado, né? Tirou a terra lá do fundo, botou para fora e aí tu te encontra pronto para o plantio. Isso somos nós após passar por muitas encarnações. Quando nós conseguimos chegar lá no fundo da nossa alma, no fundo da nossa compreensão, tirar para fora todas as catarses, todas as coisas que nos perturbaram, revolver o nosso solo, então a gente consegue estar pronto para que Jesus Cristo venha e semeie a sua palavra. Semeie em nós os ensinamentos que Ele quis nos deixar, né? Os ensinamentos de amor ao próximo, de respeito, de cuidado. E quando a gente está pronto, essa semente, ela vai vingar, ela vai brotar, vai enraizar, vai florescer, vai frutificar. E esses frutos vão dar outras sementes. E a gente vai conseguir reproduzir tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas não necessariamente a gente precisa passar por sofrimentos para estar pronto para os ensinamentos de Jesus. Nós podemos compreender as coisas, né? Melhorar o nosso solo pelo amor ou pela dor. A escolha é nossa. Mas de ambas as formas a gente consegue estar com o solo prontinho e entender o que Ele quis nos dizer. Quando Jesus Cristo falou para nós, né? Amai ao teu próximo. Fazer ao teu próximo tudo aquilo que tu deseja que seja feito para você.
quando ele falou: buscai o reino dos céus, que o resto lhe será dado por acréscimo. Quando ele nos ensinou a passagem de Elias, né? Ele nos disse que João Batista era a reencarnação de Elias e nós não tínhamos compreendido. Então a gente começa a reviver, relembrar todos esses ensinamentos e perceber que ele deixou para nós tudo o que a gente precisava para viver nesse planeta. E até hoje nós não conseguimos compreender, ou pelo menos não conseguimos aplicar na nossa vida as coisas que ele nos ensinou. Porque como eu sempre digo aqui, sermos cristãos não é 1 hora na semana, não é 2 horas, não é uma ida ao templo ou 2 idas ao templo. Sermos cristãos é levar aquilo que a gente aprende no nosso tempo, né? Nos nossos encontros com Deus, com Jesus, para a nossa vida. De nada nos serve nos dizermos cristãos, seguirmos qualquer que seja a ramificação evangélica, católica, luterana, espírita, umbandista, todos são cristãos. Mas falar que é cristão é uma coisa, e agir no seu dia a dia como cristão é outra coisa bem diferente. Porque nós vemos nossos irmãos se degladiando por posses de Jesus Cristo. Porque eu sou cristão, porque da forma como eu ajo é ser cristão. Ser cristão é respeitar todos, porque era isso que Jesus fazia. É ter Jesus Cristo como exemplo e molde para a nossa vida. É compreender exatamente aquilo que ele quis dizer enquanto estava no planeta. É amar independente de quem seja. É respeitar as escolhas e opções dos outros. Então, ser cristão vai muito além de um rótulo, né? De um título que a gente escolhe. Eu sou cristão porque eu sou de tal congregação. E aí tu coloca aquilo no peito e sai por aí, usando o nome de Jesus Cristo como se fosse uma propriedade e autoridade somente sua. Não foi isso que ele nos ensinou. Ele nos ensinou que sermos cristãos é compreender os ensinamentos dele e agir como ele agia. Junto com ele, né, acompanhando ele, tinha ex-presidiários, ex-cobradores de impostos, ex-prostitutas, pessoas que são escrachados até hoje pela sociedade e para ele eram apenas os seus irmãos. Irmãos que ele abraçava e acolhia. E hoje, o que nós vemos em muitos templos cristãos são pessoas que nem sequer aceitam o outro irmão cristão de outra ramificação religiosa, enquanto que ele acolhia todos. Então, o verdadeiro cristão é esse. É aquele que acolhe a todos. É aquele que se preocupa com os animais. É aquele que se preocupa com o planeta. Porque o nosso planeta, ele é um ser vivente. E ele está sofrendo muito neste momento. É por isso que a gente tem visto tantas coisas acontecendo, né? São terremotos, são temperaturas elevadíssimas,
São essas chuvas que assolam o nosso estado, que parece que não vão passar nunca. Pessoas tendo as suas casas invadidas pelas águas, né? Incêndios em florestas. São tantos acontecimentos juntos acontecendo que é impossível que as pessoas não percebam que as coisas precisam mudar, urgente para ontem. Que o planeta não está mais aguentando o que está acontecendo com ele. E vai nos dando sinais de que as coisas precisam mudar, né? É o cuidado físico? Sim, aquele de não jogar lixo na rua para não entupir os bueiros, para a água não transbordar, né? As águas que estão levando agora, elas levam enxurradas de lixo para dentro dos rios. Isso tudo fica entupindo, poluindo. É o cuidado físico? Sim, não desmatar, né? Não cortar árvores desnecessariamente, não tocar fogo nos campos. Esse cuidado físico, sim, mas é o cuidado espiritual que todos nós podemos fazer. O cuidado espiritual com o planeta, cada um de nós pode fazer, através dos pensamentos, vibrações e emoções que a gente emana no planeta. Quando cada um de nós perceber que os nossos pensamentos têm uma força incrível, têm uma energia enorme e que prejudica ou auxilia no desenvolvimento do planeta, a gente vai estar dando um passo à frente, um passo enorme para a humanidade. Esse sim vai ser o grande passo da humanidade. Perceber a sua responsabilidade mediante ao planeta, através dos seus pensamentos, sentimentos e emanações. Toda vez que nós emanamos ódio para alguém ou para alguma coisa, nós estamos prejudicando o planeta. Toda vez que a gente não lembra de fazer uma oração, que a gente não lembra de policiar os nossos pensamentos, né? As nossas emoções, a gente está prejudicando o planeta. A gente está despejando horrores de energia negativa na atmosfera do planeta, onde se forma um egrégor negro e não permite que a luz chegue até nós. Então, a gente precisa pensar muito, refletir, compreender o que é realmente necessário fazer para que a mudança ocorra. Que nós possamos aproveitar os ensinamentos de Jesus, preparar o nosso solo para o plantio do amor que Ele tem por nós. Falei muito? Vamos ver se tem alguém mais querendo falar. Vamos prestar bem atenção que o nosso querido irmão Emmanuel, seu Omunu, vai trazer umas palavrinhas para complementar esse cuidado com o nosso planeta. Um salve do seu irmão, para todos os irmãos na Terra.
todos irmãos no ar, para todos irmãos no espaço. Adodô, Balai. Então, irmãos, como a filha bem falou, Adodô, Balai, filho. Como a filha bem falou, precisamos cuidar do planeta. Isto era algo que já nem se deveria mais estar falando. Isto era algo que já era para ser natural na humanidade. Porém, alguns tropeços reencarnatórios que ocorrem permite que ainda se esteja nessa situação no planeta. Este momento estamos recebendo reencarnantes para mais de 200.000 almas iluminadíssimas em todo o planeta, vindas de outras dimensões, para fazer com que a energia desse planeta possa se modificar aos poucos. Porém, meus irmãos, os que aqui estão precisam fazer a sua parte para bem recebê-las, porque sabemos que a matéria terrestre é muito pesada. E se esse solo não for preparado a contento, essas 200.000 sementes podem cair em solo errado e não ter a orientação correta para crescer e frutificar de acordo com a necessidade. A responsabilidade dos encarnados de hoje é muito grande com essas almas que estão chegando. As mudanças de comportamentos, atitudes, preconceitos é urgente para que eles cheguem e se sintam acolhidos. Porque cada vez mais, meus irmãos, estaremos recebendo espíritos que não se denominam com o sexo como é hoje no planeta. Algumas pessoas dizem, como aumentou o autismo, como aumentou a homossexualidade, como aumentou coisas diferentes. Não, meus irmãos, a natureza está tomando conta do planeta. E aquilo que era não vai ser mais. O que está chegando agora é o novo. E o novo é puro, é respeito, independente de crença, de sexo, de cor da pele. Para o novo, nada dessas coisas importa. É preciso que hoje esse solo seja preparado para que eles continuem chegando nessa pureza e não chegue aqui, não se percam
nas crenças antigas que serão repassadas. Que eles cheguem e se sintam à vontade e felizes por estar aqui. As crianças que hoje se dizem são diagnosticadas com autismo são espíritos muito evoluídos e incompreendidos para a medicina atual. São seres extremamente carinhosos, que têm um contato com o mundo espiritual muito maior do que qualquer outra pessoa tem. Eles veem como se estivessem vendo um ao outro assim, a espiritualidade. E acabam que muitas pessoas, por falta de conhecimento, os isolam, os separam, superprotegem, não estão preparados para atender a real necessidade. Não conseguem compreender que ali tem um espírito muito evoluído e que precisa apenas que o solo esteja pronto para que ele possa florescer. Os gênios estão chegando e estão sendo sufocados com diagnósticos precoces, onde as crianças não conseguem desenvolver as suas habilidades. É preciso preparar o solo, meus irmãos, para que eles venham e venham fortes, com as suas personalidades capazes de enfrentar qualquer batalha. Que olham nos seus olhos e você consiga compreender que naquele olhar tem um ser extremamente evoluído por trás daquele olhar. Você pega qualquer criança que nasceu hoje, independente de diagnóstico ou não, e olhe nos olhos dessa criança, que você vai perceber a inteligência, a perspicácia de cada um deles. Aí dizem que as crianças muito cedo estão descobrindo uma sexualidade que não condiz com o seu corpo físico. Eles não têm mais isso. Eles precisam ser compreendidos da forma que são. Porque o futuro de todos os planetas, o espírito, meus irmãos, não tem sexo. O futuro de todos os planetas é que todos sejam aquilo que melhor se sentir. Que possam se olhar e ser acolhido. Se nasceu com o corpo errado, foi por alguma lição, por algo que precisava aprender, mas é normal. Eles precisam se sentir normais, porque é normal. Não existe o normal esse, o normal aquele. Tudo é normal. E está chegando cada vez mais espíritos evoluídos, porque para nós, para o mundo espiritual, para o Criador, para o nosso Senhor Jesus, o que conta, meus irmãos, é o que vai no coração de cada ser. É aquilo de bom que esse ser faz pela humanidade. É aquilo que ele veio pronto para viver, para vivenciar, experienciar e transmitir ao mundo em forma de amor. O que conta é a proteção que cada um dá para o seu corpo físico, independente de como ele seja, para que tu possa habitar este planeta por mais tempo e fazer mais por este planeta. Então o solo fértil que o nosso Senhor Jesus fala é esse. É o solo fértil dos corações das pessoas,
a compreensão de que cada um merece ser amado do jeito que é. Que cada um merece o respeito, independente das suas decisões, das suas escolhas. Independente se errou, se acertou, merece ser amado. E que é esse amor que vai fazer com que as más escolhas se tornem boas. Nada se consegue de diferente se não existir amor. Apenas o amor é capaz de transformar corações. Se aquele irmão embrutecido, que mata, que violenta, que rouba, que trucida, encontrar amor em algum lugar, isso vai ser revertido em amor. Porque ali, naquele momento de revolta e desespero e tantas outras situações ruins aos nossos olhos, quando encontra o amor, pinga dentro do seu coração e se percebe como um ser divino e se transforma na luz. Por isso nosso Senhor Jesus nunca discriminou todo aquele que quis lhe acompanhar, foi bem-vindo. Porque ele sabia que através do amor ele conseguia resgatar almas. Ele sabia que só do seu olhar amoroso ele conseguia tirar todo o mal de dentro daquele ser e transformá-lo em luz. E muitos de nós que não chegamos nem a 1/10 da luz do nosso Senhor Jesus, muitas vezes nos achamos superiores aos nossos irmãos que erram, que cometem falhas. Não queremos nem estar perto, como se o erro do outro pudesse nos contaminar, sendo que o que mais contamina é o amor, é a luz. Se você tiver a sua luz, você consegue contaminar aquele irmão errante. Por que o medo? É porque você não está seguro do solo que você tem? Não está seguro do seu plantio? Então você tem medo de se aproximar daquele irmão que está errando e passar a errar como ele. Compreendem, meus irmãos? Que se você tiver a segurança de que você está vibrando na luz, você se aproxima de qualquer pessoa, em qualquer lugar, e as trevas nem sequer lhe percebem. Se você está em outra vibração, você está em outra dimensão. E você consegue auxiliar a todos que necessitar.
E foi dessa forma que o nosso Senhor Jesus foi arrecadando almas enquanto esteve na terra. E segue arrecadando até hoje. O pastor continua aumentando o seu rebanho, sem preconceito, sem discriminação, sem título, simplesmente sendo ele. Ele não nos disse: monte uma igreja e ponha o meu nome. Ele disse: vós sois deuses e são o templo do meu Pai. Então cada um de vós é um templo. E dentro deste templo está Deus. E quando você desrespeita o seu templo, você desrespeita o Criador. Quando você não percebe a necessidade de proteger o seu templo, você está à mercê das trevas. Por isso, meus irmãos, que a cada dia se faz mais necessário que as pessoas se reúnam para ouvir a palavra de Jesus, que se reúnam para orar em nome de Jesus. Porque ele disse: onde houver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Por que 2 ou mais? Porque se eu orar sozinho, Jesus não está comigo? Se você orar sozinho, Jesus está lhe ouvindo. Mas se você orar em conjunto, Ele está no meio de vós. Se você precisar socorrer um irmão desencarnado, você precisa ter 2 ou mais. Porque sozinho é muito difícil socorrer um irmão desencarnado. Se você precisar discorrer com um espírito sozinho, é mais complicado, porque falta o equilíbrio de uma corrente. É possível, mas é mais complicado. Então Jesus já nos disse exatamente o que precisávamos. 2 ou mais em meu nome, e ali eu estarei. E quando eu for, eu enviarei dos meus espíritos até vós, para que eles lhes tragam todos os ensinamentos de hoje em palavras que vós podeis entender. Jesus Cristo deixou dito que Ele nos enviaria os Espíritos para que vocês conseguissem compreender melhor as suas palavras numa linguagem mais fácil de entendimento. E Ele derramou nos seus Espíritos sobre a humanidade e preparou espíritos encarnados para compreender a fala dos espíritos.
E ele pediu que vós se preparasseis para compreender também. E aqui estamos, hoje, trabalhando em nome do nosso Senhor Jesus. Sem preconceito, com tantas falanges que se apresentam nessa seara de luz. Seara esta que eu comecei a me apresentar como médico Emanuel e hoje posso me dizer tranquilamente Omulu Chapanã, curador como médico. Porque todos somos um, independe do que vestimos na encarnação. Todos somos um. E estamos prontos para receber as bênçãos do Criador. E eu agradeço do fundo da minha alma cada oportunidade que eu tenho de estar entre os irmãos, independente de como eu me apresente. Eu agradeço ao Criador cada lágrima que consigo enxugar, cada corpo que consigo auxiliar na cura, cada alma que eu consigo arrecadar para o Senhor Jesus, porque Ele nos confiou os irmãos encarnados, quando disse: lhes enviarei dos meus espíritos e eles estarão entre vós, e vós vos compreendereis. Sou muito grato a cada irmão que acredita no poder do Espírito de auxiliar na sua cura, sendo que a cura está dentro de cada um daquele que realmente quer se curar. Um salve a todos, irmãos na terra. Adodô, Abaguaia.